Sempre procuro formular minhas perguntas de forma justa. Eu não sou emocional na maneira como faço perguntas, não estou tentando colocar ninguém em uma situação ruim, eu tento trazer exemplos. Eu acho que meu trabalho é revelar ao máximo que eu puder toda a verdade, colocar isso em contexto e informar as pessoas para que elas possam tomar suas próprias decisões sobre como se sentem em relação a isso. Não me importo se gostam, desde que seja uma pergunta justa. Olá, sou Colby Hall, editor fundador do Mediaite, e este é o Press Club. Comigo está o correspondente sênior da Casa Branca da Fox News e co-apresentador do novo programa semanal, exibido todo domingo às 11 da manhã. O Sunday Briefing e a tesoureira, que em breve será presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Jackie Heinrich. Obrigado por se juntar a mim. Obrigada por me receber. Como você está hoje? Estou bem, obrigada. Sim. Vamos direto ao assunto. Você sabe, você desenvolveu uma reputação de ser um árbitro de perguntas difíceis, independentemente de quem está na Casa Branca. Digo isso como elogio. Nem todos na Associação de Correspondentes da Casa Branca ou na sala de imprensa fazem perguntas difíceis com regularidade, seja ao governo Biden ou Trump. Como é que você consegue fazer isso, mantendo-se fiel às histórias que você quer, mesmo correndo o risco de afastar as pessoas? Seja Corinne Jean-Pierre ou Caroline Lovitz. Bem, eu acho que esse é o trabalho. E esse é o trabalho, esse é o trabalho, esse é o trabalho. É só isso. Você sabe, Obrigado pela entrevista, foi ótimo. Foi para isso que nos inscrevemos. Eu acho que eu crio empatia, não importa quem esteja no escritório, sendo, sabe, abordando meu trabalho com integridade. Eu sempre gosto de fazer as perguntas que preciso, garantir que fiz minha devida diligência, fazer os pedidos, garantir que você obtenha o contexto. Quando você fizer sua reportagem, certifique-se de que ela tenha contexto e nuances. Quando estou na cadeira, faço perguntas que realmente quero respostas, sem usar esse tempo de forma performática. E eu acho que isso faz muita diferença, porque eles sabem, lidando comigo, que estou fazendo perguntas. Nunca farei uma pergunta pegadinha. Simplesmente não faz parte do meu estilo. Então, eu acho que isso é fácil, porque é a única maneira que eu posso ser. Abordar meu trabalho do jeito que eu realmente sou. Em vez de tentar fazer algum tipo de encenação, acho que isso seria muito mais difícil. Preferimos a mídia e o show porque Tenho certeza que sim. vocês costumam criar notícias. Explique o processo, pois lembro de uma confusão no governo Biden envolvendo a equipe de comunicação deles. Foram criticados por alguns por questionarem repórteres sobre o que iriam perguntar. Mas parece que Caroline Lovitz e Stephen Trung fazem a mesma coisa. Tipo, explique pra gente. Finja que somos idiotas aqui e não entendemos como isso realmente funciona. Antes de uma reunião, até que ponto? Não consigo imaginar que você envie perguntas, mas parece razoável que eles queiram saber os assuntos para os quais querem estar preparados. Como isso funciona? Acho que a confusão que você mencionou foi sobre uma coletiva de imprensa, não de briefing. Isso é completamente diferente. Não sei como eles lidam com isso, pois nunca me chamaram nesses 4 anos. Esta é a administração Biden. A administração Biden nunca me contataram, então não sei como lidam com isso. Mas com as coletivas, tanto a equipe do Biden quanto a do Trump, eles circulam pelos espaços da imprensa e perguntam quais assuntos interessam a vocês. E geralmente nós dizemos, sabe, hoje seria sobre a economia ou o Irã. Não é exatamente uma prévia aprofundada do que você vai receber. Só para garantir que a secretária de imprensa esteja ciente do assunto. E se isso, sabe, vier do nada, talvez ela precise consultar um relatório que saiu ou algo assim. Certamente, se houvesse algo realmente obscuro sobre o qual eu fosse perguntar, eu poderia fornecer a elas o artigo de onde isso veio. Mas ninguém envia perguntas com antecedência. Eu acho que isso não gera boas respostas. Não é do interesse de ninguém fazer isso. Às vezes isso me deixa maluco de assistir. Sabe, tem 3 grandes histórias nas notícias, e seja lá o que for. Ambas as administrações fizeram isso, o que levaria as pessoas no fundo da sala a perguntarem. Mas essas perguntas, ao chamar repórteres, geralmente eram de pouco interesse para mim.
E eu fico curioso, você já percebeu essa dinâmica em que parece que há um impulso se formando em torno de qualquer que seja o assunto? E alguém pergunta sobre uma ponte para o Alasca. Isso acontece? Há um suspiro perceptível na sala? Ou vocês apenas entendem quão puro é o padrão jornalístico nesse momento? As pessoas consideram isso sagrado? Ou as pessoas que você conhece ou você reconhece e respeita isso? Essas perguntas interessam ao veículo deles ou a você? Há uma frustração crescente com alguns na sala? Eu acho que a sala é diversa. Você tem muitos tipos diferentes de veículos lá. Você conta com televisão, rádio, imprensa, agências de notícias e repórteres regionais. Cada um tem temas distintos para seu público, por isso esperamos perguntas variadas de diferentes áreas da sala. Só acho frustrante quando você está em uma coletiva no Salão Oval e o presidente responde a uma pergunta. Isso incentiva perguntas de acompanhamento, mas tudo desanda quando alguém foge do tema. E quando você está no grupo de imprensa, você espera o grupo de imprensa para agir em nome do restante do corpo de imprensa que não está na sala e usar o tempo com o presidente para obter essas respostas. Mas eu acho que na sala de imprensa, todos nós meio que entendemos que cada veículo tem suas prioridades em relação ao que é importante para eles. É o momento deles de fazer perguntas para o seu veículo, enquanto o seu tempo na pool é bem diferente. E a gente sempre pode ir para a sala de imprensa inferior ou superior para terminar de conseguir essas respostas depois do briefing. Eu não quero te colocar em uma situação difícil, mas isso é uma ótima deixa para falar sobre esta administração, sobre a adição das novas cadeiras de mídia, que abrangem um espectro amplo. Tem a Axios e eu não consigo lembrar outros veículos mais respeitáveis que estão lá. Mas também, de vez em quando, Tim Pool ou Brian Glenn, que tenho certeza de que são pessoas adoráveis pessoalmente. Mas eles não parecem estar comprometidos com perguntas jornalisticamente sólidas. Eles frequentemente fazem perguntas que parecem reiterar os pontos de discussão aprovados pela Casa Branca. Isso ocorre frequentemente, não só nas coletivas, mas também em entrevistas rápidas no Salão Oval. Eu chamo isso de Brian Glenificação, da coletiva de imprensa. Você é, digamos, sólido jornalisticamente, ou seja, você é sólido jornalisticamente. Como membro do Conselho da Associação de Correspondentes da Casa Branca, é complicado, pois esses indivíduos não seguem padrões jornalísticos tradicionais. Ou você vê isso como uma força que representa como as pessoas pensam? Bem, eu acho que é importante lembrar que o governo Biden também trouxe influenciadores. A única diferença é que eles faziam isso em briefings separados. Então, eles tinham secretários de gabinete ou a secretária de imprensa dando seus próprios briefings para influenciadores. Nós, da imprensa tradicional, nos perguntávamos se estávamos perdendo algo. Não me importo que a administração tenha cedido um assento da equipe, pois todas estamos na sala para isso. E esses não eram. Eles não estão tirando nada da nossa imprensa tradicional. Se estivessem trocando alguém dos nossos lugares na sala de imprensa Brady, eu me sentiria diferente. Mas esse é um assento de equipe que não era usado regularmente, não substituiu nada. Achei meio inteligente da parte deles mostrar que estão antenados no que está acontecendo. Hoje, as pessoas recebem notícias de um cenário de mídia em constante mudança. Que? Pessoas? Quais pessoas recebem suas notícias hoje em dia dessas pessoas? Eu acho que elas estão acessando uma verdade que muita gente não acessa. Muitas pessoas recebem suas notícias pelo celular em vez de assinaturas ou televisão. Os irmãos Midas não estão incluídos nisso? Os caras Midas, tipo assim, influenciadores de esquerda não aparecem na nova mídia. Você vê, em grande parte, indivíduos que são, sabe, dos veículos de sucesso como o Breitbart. Mas eles nem sempre seguem os padrões jornalísticos da Fox News ou do New York Times. Isso te surpreende, porém. Digo, sob o governo Biden, você teve influenciadores de esquerda entrando... Mas não na sala de imprensa. São coisas diferentes, certo? Você levanta um ponto importante ao questionar o que está perdendo. E eu diria que muitos dos repórteres que estão na sala de imprensa, sob o governo Biden, representam marcas tradicionais que tendem à esquerda, mesmo que eles não admitam isso necessariamente. Mas eu realmente acho que talvez o governo Trump tenha levado essa brecha a um nível exponencialmente maior ao fazer isso. Sabe? Brian Glenn é um cara que faz perguntas o tempo todo sobre sprays e desafia abertamente Vladimir Zelensky sobre o guarda-roupa dele.
Entendo seu ponto. Acho que, do meu ponto de vista, eles farão o que quiserem. Desde que eles não ocupem o espaço que a nossa mídia tradicional ocupa, desde que não tirem a nossa capacidade de fazer perguntas. Acredito que os telespectadores distinguem notícias de jornalistas e influenciadores, ou pelo menos espero. Então, eu não tenho problema com isso. E qual é a alternativa? Que eles vão substituir todas nós. Quero dizer, eu realmente não tenho problema com eles. Dedicar uma vaga na equipe para a nova iniciativa de mídia deles, fazer com que eles decidam quem vão deixar entrar naquele dia. Eu também dá muito trabalho garantir que você está recebendo os pedidos de quem quer entrar e sobre o que vão perguntar. E credenciá-los para o dia, caso queiram assumir o trabalho. Desde que isso não nos impeça na mídia tradicional de fazer perguntas às autoridades e realizar nosso trabalho. Isso não atrapalha. Essa é uma resposta justa. Não costumo fazer perguntas pegadinhas, mas aqui vai uma. Ok. Como você chama o corpo d'água que fica ao sul dos Estados Unidos? O corpo d'água ao sul dos Estados Unidos da América. Você sabe. Que fica logo abaixo é o Golfo do... Nas minhas reportagens, Wayne. Eu só estou fazendo um ponto maior. Quero dizer, eu realmente não me importo com o que você pensa, mas na verdade eu me importo sim com o que você pensa. Mas é uma coisa complicada. É a minha introdução para a confusão da agência de notícias Associated Press com Trump. Quero dizer, ele cortou o acesso da agência de notícias Associated Press porque eles se recusaram a chamar de Golfo da América. Você falou bastante sobre isso. Explique o que pensa. Bem, eu acho que o problema que tivemos é que isso ainda está acontecendo agora no tribunal. Então este é um caso. É uma história em andamento. É uma história em andamento. Sabe? Nossa posição é que não queremos que a Casa Branca restrinja quem pode entrar no pool com base em se o presidente está satisfeito ou não com aquele veículo. Porque você não quer que esse seja um padrão que possa ser usado como arma por qualquer administração. Acho que era essa a mensagem que eu queria compartilhar. Você está torcendo para que a Casa Branca controle o grupo de imprensa e decidir quem entra naquele dia com base em quem gostam? Sim, muitos conservadores podem torcer por isso hoje, mas depois ficarão furiosos. Quando a presidente Alexandria Ocasio-Cortez expulsar todos os conservadores de todos os veículos de comunicação conservadores da coletiva de imprensa, acho que só precisamos ter em mente que essas decisões, sabe, criam precedentes. E você quer garantir que tenha um corpo de imprensa que faça ao líder do mundo livre as perguntas que precisam ser feitas. E que também não haja medo de que, se você fizer seu trabalho, será punido por isso. E eu acho que esse é o outro lado disso, né? O fator de intimidação. Você não quer que pareça que fazer uma pergunta incômoda ao presidente seja um problema. De alguma forma, seu acesso será revogado. Acesso é algo importante e é fascinante porque parece ser da natureza humana querer manter e gerenciar o acesso. Mas o papel de um jornalista é fazer as perguntas que ninguém quer responder. No governo Biden, você fez um ótimo trabalho e isso virou notícia, fazendo perguntas difíceis para Green, Jean-Pierre, sobre o que parecia ser um declínio cognitivo muito claro no final da presidência de Joe Biden. Para dar crédito a eles, continuaram te perguntando, mas isso deve ter sido difícil e constrangedor para você. Tipo, sabe como é estar na sala quando você está indo atrás daquela história específica que você conhece? Trabalhar com alguém que não quer perguntas deixa o ambiente tenso ou constrangedor? E como você gerencia esse relacionamento de forma que você não, sabe, perca o acesso? É uma pergunta justa? Não é uma pergunta justa? Acho que sempre tento fazer minhas perguntas de uma forma justa. Certo? Não faço perguntas de forma emotiva, nem tento colocar ninguém em situação ruim. Eu tento trazer exemplos, fazer referência a... Só para deixar claro. Chamar isso de provas. Provas para deixar claro o motivo ao público. É importante perguntar isso, pois não estou tentando te difamar. De fato, não estou. Eu não acho que isso adianta alguma coisa. E isso só adoça. Quero continuar a conversa. Eu acho que meu trabalho é revelar ao máximo que eu puder toda a verdade. E colocar isso em contexto e relatar para as pessoas para que elas possam tomar suas próprias decisões sobre como se sentem em relação a isso. Eu acho que, sabe, eu realmente não me importo se eles gostam ou não, desde que seja uma pergunta justa.
Essa é uma boa resposta. Da mesma forma, você fez perguntas muito difíceis para o governo Trump e, na minha opinião, relatou as coisas com muita coragem. Por exemplo, depois da cúpula Trump-Putin, que foi realmente encurtada. Você falou o que viu e disse que o clima na sala era de que parecia que Putin tinha passado por cima de Trump. Posso estar parafraseando você. Esse é um exemplo que levou para ter o presidente Trump de Chicago Reports a te criticar publicamente. No Truth Social, que considera uma bênção duvidosa, isso é um distintivo de honra jornalística. Mas também ele tem muitos fãs leais e isso acaba trazendo problemas. Como você se sente quando o presidente, o líder do mundo livre, te critica publicamente? Isso te assusta ou faz engolir seco? Ou pensa, não estou aqui para agradar ele? Tipo, como você lida com isso? Quero dizer, eu realmente não penso muito nisso. Aquilo foi, sabe, um trecho de uns 8 minutos de entrevista que eu tinha feito e que tinha muito mais informação. E o que eu disse foi que Putin entrou e passou por cima, quero dizer, ele dominou a coletiva de imprensa. Ele foi direto ao púlpito e falou antes de Trump citar seus principais argumentos para justificar a guerra. E todo mundo na sala ficou pensando, o que está acontecendo aqui? E então eles não responderam perguntas. Então tinha muito mais coisa ali do que eu acho que o presidente estava reagindo e como as pessoas entenderam aquilo. Mas eu sei que fiz o meu trabalho, eu sei que fiz. Eu disse o que disse, mantenho o que disse. Eu diria de novo, eu coloquei isso... Bem, parece totalmente preciso. Parecia ser exatamente isso que tinha acontecido. Certo? Então, eu acho que com o contexto de a totalidade do que eu relatei, que é sempre o que eu volto a enfatizar. Você tem algum problema com a minha reportagem? E se for o presidente ou outra pessoa com problema? Minha primeira dúvida é, o que fiz de errado? O que faltou? Esqueci de perguntar algo? Apresentei algo de forma imprecisa? Se não conseguem responder e apenas não gostam do que falei, realmente não perco tempo pensando nisso. Tenho certeza de que não será a última vez que vou irritar este ou outro presidente. Meu trabalho é apenas... Seu trabalho é irritar o presidente. Bem, é fazer perguntas e refletir as coisas como elas são, da melhor forma possível, e fazer isso de maneira justa e consistente. E eu acho que meus sentimentos sobre algo não são importantes, nem os sentimentos de outra pessoa sobre algo. Eu compartimentalizo e foco no trabalho. Vou considerar isso um elogio. Você tem uma reputação incrível no mundo da mídia política, assim como seu co-apresentador Peter Doocy, fazendo perguntas difíceis para ambos os governos. Acho que a Fox News vive um momento incrível. Está dominando a audiência, como se estivesse dando voltas nos concorrentes. Tem uma plataforma de streaming robusta e está ganhando mais dinheiro do que nunca. Seu lado opinativo, o Prime Time, foi o programa de maior audiência de toda a televisão durante o verão, certo? O que é uma loucura, ou talvez diga muito sobre a televisão aberta. Parece que às vezes não há uma divisão, mas talvez uma leve tensão entre o lado jornalístico e os apresentadores de opinião, cujo trabalho é apresentar análises. Tudo certo, Sean Hannity já afirmou diversas vezes que é um conservador orgulhoso e assume isso bom para ele. Mas há momentos em que você sente tensão ou desafio entre reportar as notícias e falar a verdade ao poder? E uma programação do horário nobre que é amplamente direcionada para um público cada vez mais pró-Trump ou de direita? Não, acho que há espaço para ambos. Já participei desses programas fazendo reportagens jornalísticas, sempre em notícias de última hora. E já participei dos programas do Jess, do Sean e da Laura. Minhas reportagens são as mesmas do Special Report ou do America's Newsroom. Meu trabalho é meu, o deles é deles. Um não anula o outro, acho isso. Então eu odeio trazer isso à tona, mas nos documentos da Dominion havia mensagens de texto. Sei que você já mencionou, mas seria negligente não trazer isso. Havia relatos. Basicamente estávamos rebatendo a ideia do que eu considero serem as alegações infundadas de Trump sobre uma eleição fraudada ou roubada. Na minha opinião, não há evidências suficientes para mudar o resultado de 2020. Alguns apresentadores visivelmente não gostaram da sua reportagem. O que achou disso? Como isso aconteceu?
Quero dizer, ninguém quer ver suas mensagens expostas e coisas que você compartilha em particular são privadas. Tipo, eu falo muita coisa corporativa maluca para meus amigos que, sem contexto, parece outra coisa. Tipo, não, eu não quis dizer aquilo de verdade, só estava zoando o cara, sabe? Então, como você reagiu a isso? Sendo parte do ciclo de notícias? Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Só fui descobrir anos depois quando um repórter de mídia me perguntou sobre isso. E nesse meio tempo, eu fui promovida várias vezes, nunca tive ninguém me dizendo como fazer o meu trabalho. Não havia evidências disso, pelo menos pelo que eu sentia. Então, claro, né, eu vi os relatórios, mas obviamente isso não chegou até mim como algum tipo de ordem de que você deve fazer isso ou aquilo. Eu fui abençoada por poder fazer meu trabalho do jeito que eu quero. E fui apoiada nisso e promovida várias vezes por causa disso. E continuo trabalhando aqui por esse motivo. Acho que eles obviamente gostam do que estou fazendo. Meu crachá ainda funciona. O crachá ainda funciona? O crachá ainda funciona. Bem, você está subindo na hierarquia, e isso é ótimo, e acho que muita gente ficou feliz com o seu anúncio. E Peter Ducey revezando semanas alternadas, co-apresentando o Sunday Briefing, que também é aos domingos. Sunday Briefing é coincidência? Então, como isso aconteceu e qual é a missão desse programa? E parabéns pelo seu próprio programa. Obrigada, é muito empolgante. Acho que não faltam maneiras de preencher uma hora falando sobre a Casa Branca. Acho que poderíamos fazer isso por 3 horas se tivéssemos tempo. Simplesmente há tantas notícias toda semana que você pode seguir qualquer direção. Pedro faz o programa dele de um jeito e eu de outro. Nos complementamos fazendo coisas diferentes. Por isso formamos uma ótima equipe. Ele definitivamente tem um clima divertido, meio Steve Ducey, tipo fantasia de Halloween com um pássaro no cabelo. Mas você parece ser mais do tipo tão divertido e interessante, mas mais focado em notícias ou entrevistas. Ou... Isso é terrível da sua parte. Acho que sou uma nerd. Sou uma nerd. Peter é bem mais divertido, na verdade. Bem, ele é um Ducey. Eu preferiria, sabe, acho que estar analisando uma pilha de documentos jurídicos do que fazer um segmento divertido sobre o Halloween. Mas isso não funciona muito bem na televisão. Costumo pedir dicas ao Pedro sobre programas divertidos para assistir. Acho que nos complementamos e trazemos coisas diferentes. Vocês coordenam e trabalham juntos de perto? Não só nesse programa, mas também em outros. Vocês sabem, vocês se revezam na sala de imprensa e também estão na mesma rede. Tenho certeza de que vocês não querem se sobrepor totalmente, mas me parece que ele é um cara amigável e colaborativo, assim como você. Como é esse relacionamento entre você e Pedro? É ótimo. Acho que trabalhamos em uma cabine do tamanho deste palco. Você não consegue levantar sem esbarrar na outra pessoa. Certo. E tem 5 de nós lá dentro todos os dias. Nossa! Então, é um espaço bem apertado. E nós temos um ótimo relacionamento. Acho que, de novo, somos complementares. Nenhuma de nós tenta ser a outra. Não faz parte do nosso estilo. Acho que isso ocorre naturalmente. Quais você diria que foram seus melhores momentos até agora nesses programas? Provavelmente conseguir entrevistas importantes como Zelensky e Netanyahu. Você acha que conseguir esses nomes, quero dizer, parece que conseguir esses nomes tem muito a ver com a sua reputação, mas também a Fox News parece ser a rede padrão assistida pelo presidente Trump. E quando você está no ar ou apresentando um programa, o quanto isso vem à sua mente? Quero dizer, às vezes assisto a alguns programas da Fox News e penso, uau, isso realmente parece direcionado ao comandante-chefe. Não estou dizendo que é o que você pensa, mas isso passa pela sua cabeça? Você lida com isso ou só faz o programa que quer? Eu faço o programa que acho necessário. Acho que, na verdade, acontece o contrário. Quando algo acontece mais tarde na semana, eu penso, ele assistiu no domingo. Então, sabe, é mais uma coisa que percebo depois que acontece. Você acha que é justo criticar o presidente por assistir muita televisão? Digo, claramente ele é um gênio da mídia. Ele sabe como gerenciar narrativas, possivelmente bem e para o mal. E mesmo assim, ele passa muito tempo com a televisão ligada. Ele está sempre na televisão.
Como isso funciona? Qual que é a história dentro da Casa Branca? Não sei, talvez alguém com crachá azul possa responder isso. Não sei quanto de televisão ele vê. Sabe, ele também é produtor. Certo. Então, acho que isso nos beneficia de uma forma, porque temos muito acesso a ele. Ele, obviamente, está familiarizado com a televisão e sabe como lidar com uma câmera. Funciona para nós, da imprensa. Temos muito mais acesso do que antes com Biden. Ele é muito bom em encenação, e não só naquele tipo de coisa do salão oval, mas também nos comícios. E, como resultado, ele também parece saber sempre como criar um novo objeto brilhante para a mídia perseguir. Um dos desafios no Mediaite é que nos tornamos um site com colunas de análise interna. O que mais deseja? Também respondemos, o que eu perdi, certo? E eu me preocupo que às vezes acabamos entrando nessa tática estranha de uma enxurrada de informações, insultos e verdades. Postagens nas redes sociais, bombardeio de barcos no Golfo da América. E como isso te afeta? Como você, há uma necessidade de filtrar as histórias para você, seu programa e a emissora. Como o veículo de mídia gerencia todos esses diferentes tipos de eventos importantes? Com apenas 24 horas no dia e 45 minutos no seu programa de domingo, como você prioriza? Trump, de certa forma, aproveita-se de uma mídia sobrecarregada de notícias. Bem, eu acho que isso sempre é meio óbvio. Você estrutura a sua narrativa com base no que mais afeta as pessoas. O que é importante para as pessoas saberem hoje? E você meio que vai de cima para baixo a partir daí. É sempre um alvo em movimento. Acho que o verdadeiro desafio é que você pode ter uma ideia muito boa do que é importante no começo do dia, e isso pode mudar até o meio-dia. Quer dizer, isso acontece todo dia, é uma loucura enorme. Maior notícia do ano, terça-feira. Depois de 2 dias já perguntam, lembra disso? Perdão aos cúmplices? Como falei, poderíamos reservar 3 horas no domingo para isso. Essa administração, porque há muito a abordar. Bem, realmente parece ser meio exaustivo, e ele é muito bom nisso. Quando você ouve o presidente dizer coisas, por exemplo, eu achei que Laurie Merham fez um trabalho maravilhoso. A entrevista que foi ao ar nas últimas 2 noites. E ela recebeu elogios notáveis de alguns dos influenciadores mais progressistas nas redes sociais por pressioná-lo sobre a economia. E ele venceu em 2024. Ele disse abertamente sobre os preços dos mantimentos e da gasolina. E 9, 10 meses depois, talvez não seja justo com ele dizer que você espera uma diferença enorme. Mas muitos economistas argumentam que as políticas tarifárias estão prejudicando a economia e tornando as coisas mais caras. O juiz da Suprema Corte, John Roberts, afirmou isso na audiência. Mas quando você ouve o presidente simplesmente dizer que os preços da gasolina caíram e o preço dos ovos também caiu, e você sabe, no fundo do seu coração, que não caíram, como você reage a isso? Como você rebate de uma forma que não vá deixá-lo chateado? Aqui está alguém tentando transformar uma narrativa em verdade, mesmo sem respaldo dos fatos. Acho que o presidente, assim como o Biden, recebe essa informação de algum lugar, né? Barulhadores. Não, por exemplo, com o Biden, você dizia que ele afirmava que estávamos ganhando. Mas de quais pesquisas você fala? Ele apontava para essas pesquisas fora dos nossos padrões, mas vindas de algum lugar. Meu trabalho, independentemente do presidente, é identificar as evidências que ele indica. Certo? E, você sabe, use isso para descobrir as pessoas ao redor dele estão dando boas informações para ele. O que isso diz sobre o presidente e o que isso diz sobre as informações que não estamos vendo? Acho que isso desperta muitas coisas diferentes, mas eu não costumo simplesmente rejeitar quando ouço isso sobre qualquer coisa. Acho que isso sempre é um risco com qualquer presidente simplesmente dizer, isso não é verdade, e descartar, e então ir embora imediatamente. Tento encontrar evidências que contradigam isso. Sempre encaro meu trabalho com uma interrogação. O que é isso? Ou por quê? O que ele quer dizer? E quando você recebe a resposta, isso te diz muito mais do que simplesmente confrontar qualquer administração e dizer, bem, eu vou checar os fatos disso.
Dá. Eu acho que é muito mais útil dizer ao público, eles estão dizendo isso por causa disso, ou eles estão apontando isso por causa disso. E então, eles podem decidir, bem, isso é uma afirmação verdadeira? Ele não recebe o restante das informações, não só sobre Trump, mas sobre qualquer um. Por que agem assim? Todo presidente, ao que parece, eventualmente, meio que se isola em uma bolha de conselheiros que parecem protegê-lo. Quero dizer, você sempre vai ser criticado. Então eu entendo essa inclinação até certo ponto, mas inevitavelmente isso se transforma. Eu chamo de bolha da bajulação. Isso ocorreu em quase todas as administrações. Na Casa Branca, quem você considera os conselheiros mais próximos de Trump? Tem algum? Digo, Suzy Wiles, Stephen Miller. Você percebe outros ou tem a impressão, por frequentar a Casa Branca, de que Trump dá atenção especial a alguém? Você acha que Trump é mais independente e age por conta própria? Depende do que você está perguntando. Em política externa, Marco Rubio tem um papel importante. Acho que James David Vance tem um papel muito importante. Acho que Steve Witkoff pode ter um papel importante. Acho que Suzy é importante. Eu diria que isso varia dependendo do assunto. Parece que esta administração, no entanto, é conduzida de forma muito mais profissional do que a primeira administração por vários motivos. A familiaridade de Trump com o funcionamento básico de Washington e da Casa Branca. E 4 anos tentando entender isso, se preparando para isso. Mas também um nível muito mais alto de profissionais que também estão envolvidos. Reince Priebus era profissional, mas não era exatamente do Trump. Depois acabou se tornando um. Mas parece que ele meio que encontrou um grupo de profissionais que estavam alinhados com a sua agenda. Isso é justo, você acha? Você sente que, na Casa Branca, eles meio que operam de forma melhor do que os relatos dizem? Eu acho que eles aproveitaram totalmente os 4 anos fora. Quero dizer, você viu os 200 ou sei lá quantos. Ele assinou ordens executivas no primeiro dia e muitas não foram derrubadas na justiça por serem bem elaboradas. Acredito que trabalharam nesses 4 anos. Eu quero voltar a, escolher histórias. E eu escrevi um artigo que elogiava muito a Laura Ingraham por perguntar sobre a economia. Também já fui crítico em relação a... Porque a Fox News domina e transmite críticas, conquistando os telespectadores com eficiência. Esta manhã, esse tipo de história bombástica de e-mails de Jeff Epstein foi divulgada pelos democratas da Câmara no Comitê de Supervisão. Isso meio que recebeu cobertura total em vários veículos de notícias. A Fox não cobriu isso, certo? E você não pode falar pela emissora e pelas decisões editoriais. Mas estou curioso se esse tipo de decisão torna seu trabalho mais desafiador. Porque parece ser uma grande história que todos comentam. E até agora, nesta manhã, os programas da Fox News não cobriram isso. Bem, eu discordo da ideia de que exista algum tipo de orientação geral da emissora para cobrir ou não cobrir algo. Não acredito que isso seja verdade. Acredito que cada programa decide o que cobrir. Eu faço o mesmo tipo de escolha com as perguntas que vou fazer na sala de imprensa. Eu posso perguntar o que eu quiser. Às vezes pergunto sobre essa história se for a principal notícia do dia ou muito importante. Se houver algo mais prioritário, não pergunto. Então eu não acho que... Você sabe, existe qualquer ideia de que meu trabalho seja mais difícil porque os programas anteriores não cobriram isso. Essas decisões são sobre prioridades. Estamos em uma paralisação do governo que pode terminar hoje. Tenho certeza de que você pode ver um pouco disso no Special Report. Eles costumam incluir coisas que nem sempre foram destaque. Não vou prometer isso pelo programa. Mas o ponto é que cada programa toma suas próprias decisões sobre a cobertura. Sabe, eu ouvi, Brett faz um bom trabalho. E elas são guiadas pelo que importa para as pessoas. Cada programa tem seu ponto de vista. E por que mudar o que está dando certo? Mas isso gera críticas. Mas essa é uma ótima resposta. Nem todo mundo quer ouvir as mesmas notícias. E é uma resposta justa. Você ficou noivo recentemente e disseram que vai se casar no ano que vem. Fiquei sabendo. Parabéns. Obrigada. Seu noivo é um membro do Congresso, um congressista republicano. E imediatamente as pessoas disseram: isso mostra parcialidade.
Você já falou sobre isso, mas acho que gostaria de ouvir você falar sobre isso e te dar um espaço justo. Porque eu não entendo muito bem a indignação, mas acho que não é bem indignação, e sim dúvidas ou preocupações. Então, existe um conflito pelo fato de você estar eventualmente noivo de um membro republicano do Congresso? Acho que não. Quer dizer, eu não faço cobertura sobre ele, e tudo que está relacionado a ele, eu também não cubro. O que às vezes é irritante, porque eu realmente preciso proteger isso e dar um grande passo para trás. Mas eu não gostaria de colocar em risco minha reputação, construída com muito trabalho e integridade por tanto tempo. Então você simplesmente coloca muita distância. E eu não acho que haja qualquer controvérsia à primeira vista. Brian só me chamou para sair depois de eu já estar cobrindo a Casa Branca há 5 meses. Eu conheci o Brian quando estava cobrindo o Capitólio, mas eu só o conhecia em ambientes públicos. Tipo, eu saía para jantar com outras pessoas e a gente mantinha a conversa só sobre trabalho, por isso que eu realmente fiquei muito surpresa. Quando ele me chamou para sair, eu fiquei chocada por ser um encontro, já que ele não sabia nada sobre mim. Fiquei tipo, Aí está a manchete. O congressista não sabe o que fizeram com a mídia de Distrito Federal. Mundo! ele nem sabia ao me chamar para sair. Então fui aos meus chefes e perguntei: posso aceitar isso? Porque a ideia, sabe? E eles disseram: não, como você ousa? Eles disseram: você não cobre ele, então por quê? Sabe? Você não precisa da nossa permissão. Você quer ir? Certo? E eu disse: não preciso. É talvez, talvez. Deixe-me pensar sobre isso. Então deixei ele esperando um pouco enquanto eu seguia todos os canais apropriados e ele foi muito paciente enquanto eu conseguia uma resposta para ele. Estou sentindo cheiro de comédia romântica, talvez uma série de 8 episódios na Apple Televisão. Ai, Deus, espero que não. Mas acho que isso realmente sugere, e acredito que isso é óbvio, e as pessoas parecem rotular isso como uma crítica ao Estado profundo. Washington, Distrito Federal, é uma cidade de uma só indústria, onde todos frequentam os mesmos eventos e conhecem as mesmas pessoas. Naturalmente, vai haver uma certa troca de influências, certo? E não é só você e sua noiva. Mas acho que há muitos exemplos de lobistas e membros do Congresso ou membros da mídia. Todos vão à mesma festa e ao jantar dos correspondentes da Casa Branca, que é muita coisa. Sim, quero dizer, não sou a primeira nem serei a última. Acho que o que você precisa proteger é só garantir que você não está, sabe, namorando alguém que você cobre como jornalista. Isso seria um verdadeiro conflito de interesses, mas não foi o caso no começo. Nunca foi. Então eu me sinto bem em relação a isso? O jantar dos correspondentes da Casa Branca é um evento. Essas são as últimas perguntas. Eu não fui no ano passado porque senti que era um momento estranho para ir a um evento de gala. Por vários motivos. Acho exaustivo e não tão divertido como antes. A novidade já passou para mim. Mas há um forte ataque aos direitos da primeira emenda. E tem algo que me desagrada em ver membros da imprensa desfilando no tapete vermelho. Você acha que o jantar dos correspondentes, em sua versão atual, já perdeu a utilidade? Virou tipo um "por que jornalistas estão no tapete vermelho?" Bem, não é só jantar para jornalistas que arrecada fundos para bolsas de estudo. Estamos arrecadando dinheiro para enviar a próxima geração de jornalistas para a escola. Estamos lembrando uns aos outros do trabalho que fizemos em prol da primeira emenda. É uma oportunidade de zoar e ser zoada. Acho que vai ser divertido. Acho que tem sido um pouco político nos últimos anos. Espero que possamos voltar a um lugar de diversão saudável. Acha que Trump pode voltar um dia? Eu espero que sim. Sim. Talvez. Subornar ele com Andrea Bocelli ou algo assim. Você acha que é ele? Não sei. Só penso em quem ele gostaria e com quem apareceria. Ele ama Carrot Top, que é hilário. Você nem o conhece. Eu conheço. Você conhece o Carrot Top? Sim. Com aquele cabelo e as meias compridas. Sim. Você é fã do Cenoura Top. É o Botox. Te falo, sou mais velha que... É um pouco estranho. Última pergunta. Quem historicamente estão entre os seus favoritos ou se destacam? Quais repórteres da Casa Branca você considerou exemplares? Ou não necessariamente que tenha se inspirado, mas que admirava? Que influenciaram sua carreira e seu papel no corpo de imprensa da Casa Branca hoje? Bem, não sei se eles me influenciaram no sentido de que eu tentei imitá-los. Acho que eu nunca tento ser como outra pessoa, porque acredito que isso seria exaustivo.
Mas eu sempre admirei muito pessoas que têm um entendimento profundo de história. E George Condon é, tipo, sabe, um dos melhores nesse aspecto. Você pode fazer uma pergunta pra ele e ele vai te dar uma resposta super detalhada. E eu realmente valorizo muito isso nele. Além disso, Kelly O'Donnell, ela é outra grande, sabe, guardiã do nosso corpo de imprensa. Só de poder dizer isso já considero valioso. Quando alguém com experiência pode afirmar, foi assim que isso mudou sob este presidente, ou que essa mudança veio deste presidente. Ou contar para os novatos da área que é assim que as coisas normalmente acontecem, e ficar atento a qualquer coisa que fuja disso, isso é realmente valioso. Você nem considerou Colby Hall da Mediaite. Jackie, foi ótimo conversar com você. Obrigado por responder perguntas difíceis, mas justas. Você se saiu muito bem. Obrigada. Boa sorte com seu show, boa sorte com seu casamento. Estou ansioso para vê-lo na sala de imprensa. Obrigada.